Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Vem Ler a Bíblia Comigo, nós estamos lendo Jeremias e hoje vamos apreciar o capítulo 16. Então, querido, você que está comigo, você que está me ouvindo, comenta, dê um like, ative o sininho para que essa mensagem de hoje ela possa chegar cada vez mais longe, né? Vamos à leitura do texto. Jeremias capítulo 16, dos versos 1 a 4. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não tomarás mulher, não terás filhos nem filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca das mães que os tiveram e dos pais que os gerarem nesta terra. Morrerão vitimados de enfermidades e não serão pranteados, nem sepultados, servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão, e o seu cadáver servirá de pasto às aves do céu e aos animais da terra. Deus então está falando, com Jeremias. Jeremias recebe a ordem de não constituir uma família, Deus diz para ele que ele estaria nesse ministério solitário, sozinho, porque a época que ele estava vivendo, que era na última metade do reinado de Jeoaquim, ali por volta do ano de 604 a 597 a.C., era uma época, era um tempo que o povo estava mergulhado na desobediência, mergulhado na idolatria, nos costumes pagãos, E Deus, então, fala para Jeremias: Jeremias, não quero você constituindo família aqui, não. A partir do verso 5 ao verso 8. Porque assim diz o Senhor: não entres na casa do luto, não vás a lamentá-los, nem te compadeça deles, porque deste povo retirei a minha paz, diz o Senhor, a benignidade e a misericórdia. Nesta terra morrerão grandes e pequenos, e não serão sepultados, não os prantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão as cabeças. Não se dará pão a quem estiver de luto para consolá-lo por causa de morte, nem lhe darão a beber do copo da consolação pelo pai ou pela mãe, nem entres na casa do banquete para te assentares com eles a comer e a beber. Deus, então, orienta Jeremias a não entrar no ritual do luto. Significava que o ritual da despedida de um ente querido estava sendo considerado por Deus como rebelião ao decreto divino. Naquela época, o ritual dos velórios era feito por carpideiras. Eram aquelas mulheres que eram chamadas, E elas gritavam com intensa tristeza, profunda tristeza, enquanto os familiares se despediam daquele ente querido. Mas naquele rito, daquele velório, tinha sido infiltrado os costumes do povo pagão. Esse costume tinha duas formas, que Deus estava condenando, que era costume pagão, que era rapar a cabeça e bater no próprio corpo. Então, isso era um costume que Deus não havia mandado. E aí Deus fala para Jeremias: não quero que você entre nessa casa de luto, E aí, depois disso, eles faziam um banquete. E aí Deus falou para Jeremias: não quero que você entre
nesse ritual pagão. A partir do verso 9, tá? Diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar perante vós e em vossos dias a voz de regozijo e a voz de alegria, o canto do noivo e o da noiva. Quando anunciares a este povo todas estas palavras e eles te disserem: por que nos ameaça o Senhor com todo este grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Verso 11: então lhes responderás: porque vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e os serviram e os adoraram, mas a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. Vós fizestes pior do que vossos pais, pois eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos a mim. Portanto, lançar-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós nem vossos pais, onde serviríeis a outros deuses de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia para convosco. Vemos aqui, dos versículos 9 a 13, né, Deus está explicando que aquela falsa paz, aquela falsa alegria, falsa festa do povo terminaria com a conquista dos babilônios. E os babilônios então viria, isso aconteceria de uma forma, né? Muitos morreriam à espada, outros morreriam pela fome que Deus estava mandando pela terra, e o que ia sobrar desse povo ia ser levado cativo para o cativeiro, né? Ia ficar lá, e lá no cativeiro eles iriam servir aos deuses estranhos de dia e de noite, e que Deus então não teria misericórdia. Isso iria acontecer, né? Então Deus, ele explica, ele fala o motivo da desobediência, do pecado do povo. E qual era o motivo? Era a dureza do coração. Deus está falando que eles fizeram pior do que os pais deles, né? Eles fizeram pior, porque eles trouxeram, mesclaram as ordens do Senhor com os costumes pagãos. Eles misturaram, eles fizeram uma salada mista, e aí a gente vê isso com clareza ali no ritual do luto, né? Que tinha uma salada mista, estava tudo misturado, né? Não havia uma fidelidade para com aquilo que Deus havia ordenado e havia orientado o povo a fazer. Dos versos 14 e 15, tá? Versos 14 e 15, portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel do Egito. Mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, pois eu os farei voltar para a sua terra que dei aos seus pais. Versos 14 e 15, nós temos aqui uma profecia que ainda não se cumpriu, né? A promessa de que haverá um dia no futuro que todo o povo será reunido novamente, né? Nós, no tempo atual, os judeus vivem uma diáspora, eles estão espalhados por toda a face da terra, mas chegará um dia que eles serão reunidos todos no mesmo lugar. Versos 16 e 18. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todos os montes, de sobre todos os outeiros e até nas fendas das rochas. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos.
ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos, né? Fica claro que o povo, naquela época, não escaparia dos seus inimigos, né? Dos babilônios, do juízo de Deus que estava sobre eles, né? Do tratar de Deus sobre eles. Versos 19, versos 18 ao 21, primeiramente pagarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis e encheram a minha herança com as suas abominações. Quando Deus fala minha herança, ele fala das famílias, né? É a herança do Senhor. Ó Senhor, força minha e fortaleza minha, diz o 19, e refúgio meu no dia da angústia, a ti virão as nações desde os fins da terra e dirão, nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs em que não há proveito. Acaso fará o homem para si deuses que de fato não são deuses? Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor. Então, a partir do verso 19, nós temos aqui um relato de que os pagãos, aqueles que vivem sem Deus, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que fazem para si imagens de escultura, que idolatram, né? Tudo que é vivo, tem pessoas que adoram, né? Tudo que é coisa, né? Adoram a natureza, adoram o sol, adoram a lua, adoram animais, e não dão ao Deus vivo e verdadeiro a verdadeira adoração. E aqui no texto bíblico a gente vê que vai chegar um dia que todo esse povo vai reconhecer a majestade e a grandeza do Senhor. Lições que eu tiro para mim, para nós, para você que está me ouvindo, tá? Primeira lição é que a família, ela foi instituída por Deus, ela é uma bênção especial de Deus e, queridos, ela precisa ser cuidada constantemente. Família é uma herança que Deus nos deu, né? Lá no Gênesis, Deus disse, olha, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne, e ali constitui uma família, uma herança do Senhor. E aí, quando vem os filhos, a palavra vai dizer que os filhos são a nossa herança compartilhada com o Senhor, né? É para cuidar, então a família é para ser cuidada. Segunda coisa que eu aprendo aqui é que o nosso pecado que não é confessado, aquele pecado deliberado, né? E eu vi isso muito claramente no versículo 2, né? Ele retira de nós a paz, a benignidade e a misericórdia de Deus da nossa vida. Eu gosto de pensar e gosto de dizer que Deus retira sua mão sobre nós, e significa que o pecado nos isola do Deus vivo. Então, queridos, precisa cuidar, precisa dar nome para os seus pecados, para o seu pecado, precisa confessá-los, como diz Provérbios. Provérbios diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, nós precisamos nos avaliar, autoavaliar diariamente e ver se há em nós algum caminho mau e abandonar esse caminho mau. Porque enquanto a gente está na aplicação do pecado na nossa vida, a bênção de Deus não está conosco, a mão de Deus é retirada. É o que está claro aí no versículo 2. Terceiro, eu aprendi aqui que os rituais de luto, eles são importantes na vida de qualquer pessoa. Na vida do crente, na vida do pagão, na vida de qualquer pessoa, os rituais são importantes.
Então, queridos, nós não podemos estar indiferentes à dor da pessoa de luto, que ela perdeu um ente querido, nós precisamos chegar junto. Precisamos apoiar quem sofre por causa das perdas dos seus entes queridos, e os rituais, o velório, aquele tempo que a gente passa com a pessoa. Não passamos com a pessoa por causa da pessoa que foi, porque ela foi, mas por aqueles que estão ali. Ficamos com eles por causa deles, daqueles que estão vivos. Então, os rituais, eles são importantes para a nossa vida. A quarta coisa é que Deus é conosco, tá? Enquanto somos fiéis, Deus é conosco. Enquanto a gente estiver fiel à sua palavra, às suas ordenanças, nós teremos a sua bênção constante sobre as nossas vidas, né? E por último, o povo sem Deus festejava, se alegrava, né? Mas, queridos, veio ao meu coração que a verdadeira alegria nós só encontramos no Deus vivo e verdadeiro. E aí a palavra de Neemias, no capítulo 8, versículo 10, vai dizer para nós que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando estamos no Senhor, não há tribulação, não há angústia, não há tristeza, não há dificuldade, não há enfermidade, não há conflito, não há nada que possa nos parar, porque nós somos fortalecidos pelo Senhor. E aí a gente entende, né, que mesmo estando em luta, mesmo estando em tristeza, mesmo estando passando por circunstâncias adversas na nossa vida, mesmo assim, nós conseguimos ter uma paz que excede todo o entendimento, porque Deus está conosco. Então vamos orar? Querido Pai celestial, nós te amamos, te adoramos, exaltamos o teu nome, Pai. Obrigada pela tua palavra de hoje. Obrigada por esta palavra que trouxe para nós, ó Pai querido, algumas verdades para o nosso coração, que nos alertou o quão importante, Senhor Deus, a nossa família, que temos que cuidar dela, que temos, Senhor Deus, que guardá-la no nosso coração, porque ela é herança do Senhor para nós. Obrigada, Senhor Deus, porque novamente o Senhor nos alerta de autoavaliarmos, Pai, de ver se há em nós algum caminho mau, Senhor Deus, e confessar o nosso caminho mau e abandonar, para que a tua mão de bênção, para que a tua paz, a tua benignidade, a tua misericórdia não se recolha das nossas vidas. Paizinho querido, nos abençoa, Pai, com a tua alegria, com a força do Senhor, ó Pai, nos fortaleça nessa manhã para vivermos o dia de hoje. Senhor Deus, quero orar por essa pessoa que me ouve nessa hora, Pai. Eu não sei, Pai, as suas lutas, nem as suas tribulações, mas Tu és aquele que és onisciente, onipresente, Pai. E Tu tens o todo o poder, ó Deus querido, para mudar a história, para mudar, ó Deus, a adversidade dessa pessoa. Então, Paizinho querido, sê com esse coração, Pai querido, trazendo para essa vida, Deus, a certeza da Tua palavra. Pai, a Tua palavra não volta vazia jamais, diz o texto bíblico, Pai. Então, que a palavra do Senhor, que foi ouvida nessa manhã, que foi lida nessa manhã, possa fazer a diferença nesse coração que nos ouve, Pai. Vem com Teu poder, curando as enfermidades. Vem com Teu poder, Senhor Deus, salvando esses corações, ó Pai. Perdoando os seus pecados, Deus. Vem com Teu poder, soprando sobre essas vidas os Teus dons, os dons do discernimento, Pai, os dons do Senhor, ó Pai, para que eles possam aplicar no seu dia a dia a Tua palavra. Pai querido, nos ajuda mais uma vez, eu te peço, Deus,
que esta palavra possa ser aplicada, praticada no dia de hoje, Pai. Que tenhamos um dia cheio da Tua presença, Pai. Que possamos sentir, ó Deus, que possamos, ó Pai querido, ter o nosso sentimento e pensamento linkado com o Senhor, ó Pai. Vem sobre as nossas vidas, ó Deus de poder, e que a Tua presença, Pai, a Tua presença seja constante no nosso dia de hoje, Pai. Nos abençoa com a Tua presença. Oh, quão maravilhoso é ouvir, ó Deus, do Senhor, estar com o Senhor, sentir a Tua boa mão sobre nós, a Tua paz que excede todo entendimento, sentir e ter a certeza de que a Tua misericórdia nos alcança, Pai, que hoje é um novo dia, que é uma nova oportunidade, Pai querido, para fazermos a coisa certa. Então, ó Pai, nos ajuda, nos abençoa. Esta é minha oração em nome do Senhor Jesus. Queridos, tenham um dia abençoado em nome de Jesus e até amanhã, se Deus nos permitir.